E aí, meus consagrados, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bora pra casa? Ó, ficou da hora. Cara, tem um lugarzinho que tem happy hour aqui no meu trabalho e daí o povo tá empolgado. Hoje foi quartas de final. E o Brasil perdeu, né? Então o Brasil tá fora da Copa. Você já imagina como é que tá o clima. Deixa agora eu esquentar um pouquinho e vambora. Mas é engraçado, né, turma? Eu hoje de manhã, cara, achei que tinha acontecido alguma coisa no carro. Ele fez um barulho, mas um barulho na hora que, tipo, parecia da bomba, né? Da bomba de combustível. Mas depois parou e normalizou, então acho que tá tudo certo. Pegar uma balinha de vento. Cara, eu nem olhei. Depois tem que olhar ali porque choveu pedra, né? Então depois tem que ver se marcou alguma coisa no gol. Mas eu vou esperar pra ver em casa. Nem quero ver agora. Vai dar tudo certo. Opa. O povo tá tudo meio triste agora. Por causa do que aconteceu com o Brasil, né? Então faz parte, né? O esporte tem dessa. Você entra pra ganhar, mas às vezes pode acontecer de perder, né? Então, que nem diz, né? É raro, mas acontece bastante. E o que eu ia falar pra vocês, turma? Pra quem não sabe, que é o Mercado Sal. Bem legal aqui. Foi um dos primeiros desses lugares assim, tipo de container e tal, pro pessoal tipo comer. Ô, buraco! E enfim, turma, o que eu ia falar com vocês hoje? Caras, um amigo meu, um grande amigo meu vai casar semana que vem. Vocês viram o Gui aí no canal, né? Vai casar semana que vem, então, meu, é muito louco pensar que, tipo, é um amigo que eu já conheço aí perto dos seus 10 anos, né? Vai casar e a gente fez aquele rolê, né, com o Fusca que era do irmão dele. Um dia, se o Gui me permitir contar essa história, eu conto pra vocês. Mas, enfim, eu vejo que o tempo passa, as coisas mudam, as coisas evoluem, vão pra frente, às vezes dão uns passos pra trás, mas depois vão pra frente. Então, sei lá, eu tenho estado bem pensativo, assim, sabe, sobre toda... tentando baixo uma coisa no pedal, daí não é legal. Vai ter tudo com a roupa do Brasil. Eu tenho ficado muito pensativo, sabe, sobre todos os carros assim que eu tenho e tal, porque foi muito engraçado, né? O Pedro Less, já divulguei ele lá no meu Insta, quem me segue lá já viu. É um amigo meu lá de São Paulo, que a gente já se conhece, há muitos anos. E ele viajou, né, pro Chile de Voyage. E assim, cara, eu fico pensando assim, né, cara, se eu fizesse uma viagem nessa pegada que nem ele fez, cara, eu acho que eu nunca venderia o carro que eu tivesse feito uma viagem dessa. Só que ao mesmo tempo, né, ele foi turbo, né, com o Voyage pra lá, acabou quebrando canaleta de pistão, chegando lá praticamente, acho que passando a fronteira aqui já do Brasil, que ele precisou já abastecer na gasolina, né? E acabou quebrando canaleta de pistão. E curitibano que não dá a vez. E o cara ia pra faixa do lado, mas não dá a vez, enfim. Aí
montou o motor de novo lá, show de bola, ficou legal, voltou o carro rodando, perfeito. Chegou aqui no Brasil, acabou tendo que abrir o motor de novo e montou o carro aspirado. E o carro ficou sensacional, com coletor, com ITB, cara, demais, demais. O carro ficou espetacular mesmo. E obrigado. E daí, tipo, acabou que ele precisava, né? Enfim, os planos dele mudaram e ele precisou vender o carro, né? E, cara, fiquei pensativo sobre isso, porque, poxa, é um carro tão, assim, que foi tão significativo na história dele, né? E ele precisou vender pra, enfim, realizar as vontades que ele tinha, né? As necessidades, na verdade, né? Nem vontade, acho que nesse caso. E ver, assim, né, o Gui casando agora, a gente levou o Fusca aquele dia, né, pra fazer o pré-wedding. E, tipo, como o tempo passa, assim, e tipo, as coisas mudam, sabe? As coisas evoluem, e assim, é necessário, acho que esse movimento, né? Então, eu fiquei pensando assim, né? Que nem eu falei pra vocês, né? O Gol é espetacular, é um carro muito legal, mas eu acho que assim, ele cumpriu a função também dele, sabe? Tipo, que nem eu já falei do Fusca e outras vezes, né? Mas assim, é um carro o Gol é um carro que eu gosto bastante, mas eu acho que eu quero ter outras experiências, né? Eu me peguei pensando agora. Eita, vai cantar a correr depois. Era mais água do que eu tava esperando esse cantinho aqui. Mas enfim, o carro é legal, é da hora, mas eu fiquei pensando porque assim, o Pedro, ele tá, no caso, anunciando o carro para as outras pessoas, né? E ele anunciou uma Paraty 9899, uma bola verde, acho que é Bornel ou Bernel, alguma coisa assim, que é o verde desses carros aqui, desse carro aqui também. E cara, 1.8 AP com ar, direção, vidro e trava e tudo, digamos assim, tudo que o carro tem direito, sabe? E eu fiquei, cara, encantado com o carro, encantado com o carro. E eu fiquei pensando, cara, ao invés de montar um projeto assim nesse carro aqui, que é um 1016 válvulas, que eu particularmente gosto muito do carro, acho o carro muito legal e econômico, mas eu vou falar pra vocês que me coçou a mão pra tipo pegar a Paraty bola lá, porque eu falei, cara, ela já é completa de fábrica, eu não teria que colocar nem tirar nada. Eu poderia montar ela, cara, com as rodas de surf, que eu acho legal demais nas bolinhas, ou as rodas de crossover mesmo, que tá na minha Paraty hoje, montar nela, colocar os farol do GTI e, cara, o aerofólio lá atrás, que eu não lembro se ela não tem, se ela não tivesse colocar, e, caras, estaria no pacote que eu acho mais legal, que é a perua mesmo, né? E assim, eu não tô defendendo o clubismo, assim, por ser Volkswagen, nem nada nesse sentido, mas é porque assim, são carros que eu gosto, extremamente robustos e principalmente manutenção barata, né? Porque se você vai ver, assim, tipo, alguns outros carros perua dessa época, o que tem? Tem Corsa, que a manutenção também é barata, nos 8 válvulas, né? Nos 16 já é um pouquinho mais chatinho e caro. Ou, digamos assim, tem também tem as Fiat também, que as Fire são baratas. Só que comparando, por exemplo, entre uma Palio Weekend 1.4 e uma Paraty 1.6 ou 1.8, eu prefiro a Paraty infinitamente. O projeto é muito mais arcaico, sim, mas em questão de motor, eu prefiro muito o AP comparado com o Fire, né? Em questão de desempenho, toda economia não se fala, né? O Fire é muito mais econômico. Mas eu confesso pra vocês, assim, que me deixou bem pensativo, sabe? Fazer alguma coisa nesse sentido, sabe? Só que, claro, né? Primeiro eu quero resolver a situação da crossover, né? Enfim, eu acho que esse é o meu sonho, que eu tenho que focar em realizar. Mas, assim, me levou a essa reflexão, sabe? Ao invés de ficar colocando dinheiro no Gol, colocar, tipo, de fato, então olhar essas oportunidades para esses carros que aparecem, sabe? Porque eu fiquei pensando assim, não tava tão fora do budget, sabe? Se vendesse o Gol num preço legal, eu não precisaria colocar muito dinheiro para pegar essa Paraty também, sabe? Então, eu acho que são essas oportunidades que a gente também tem que se ater, sabe? Pra, enfim,
Oh meu Deus, você já tava ali, então vai. Eu não vou entrar no meio do teu carro. Então eu acho que é muito isso, sabe? Que a gente tem que estar atento, sabe? A essas oportunidades que às vezes aparecem e a gente não tá... Ou não tá preparado, ou tipo, não tá querendo fazer, tipo, querendo mudar e tal. Então eu acho que a gente tem que estar aberto, né? Isso, não ficar, digamos assim, com cabrista, né? Ah, é porque eu quero fazer esse carro, né? E financeiramente, se for fazer todas as coisas que eu quero fazer, esse carro vai me custar muito caro, né? E eu nunca vou recuperar esse dinheiro na hora que eu precisar vender, né? Então, porque eu já falei, né? Esse carro eu não tenho a pretensão de ficar para sempre, né? Então, acho que é isso, sabe, turma? A gente tem que olhar também ao nosso redor para não se perder, sabe? Assim, tipo, porque eu já decidi, né? O carro que eu nunca vou vender é a Paraty branca. E quando eu tiver a crossover, também ela vai ser um que vai ficar, porque assim, ela essa do spec do meu amigo lá é exatamente do jeito que eu queria e eu conheço a procedência do carro, né? Agora, assim, tipo, e assim, ela não tem o painel que eu quero, os instrumentos, né? Mas isso dá pra procurar e acha ainda o painel do G3 com airbag ABS de fundo branco. E troca e, enfim, pau no gato. Então, turma, acho que é isso, sabe? Tipo, a gente não pode ficar se prendendo, sabe, a essas, digamos assim, eu não posso mudar. Eu acho que a gente pode e deve, né? Então, sei lá, eu acho que era importante falar isso, sabe? Que às vezes tem mais gente que pode estar passando pelas mesmas situações que eu, no sentido assim de, tipo, ter mais de um carro e, enfim. Eu acho que é importante a gente pensar além, sabe? Pra realizar essas vontades que o tempo vai passar de qualquer forma. E vai que a gente um dia já não tá mais aí, né? Uma hora pra outra a gente não tá mais aí, não realizou aquilo que a gente queria realizar, né? Então, acho que é isso, acho que é importante isso. Então, fica aí meu pensamento. Mas enquanto isso a gente tá aí, estamos curtindo o Golzinho, que o bichinho é gostoso de andar, é bem novinho, né? Então, bem gostosinho, eu gosto bastante dele. Mas, que nem eu falei pra vocês, seria legal, imagine, eu ia poder honrar a memória desse carro, só que na carroceria que eu mais gosto, que é a Paraty, né? Então, e com o carro completo, né? Com ar de direção, porque, tipo, mano, tá fazendo um calor absurdo em Curitiba esses últimos tempos, então seria no mínimo da hora ter um carro com ar de direção nesse momento. E vidro elétrico nas 4 portas, porque do Gol é um saco. Você tá, tipo, às vezes aquele calor, você quer abrir o vidro de trás e tem que enfiar a mão lá pra trás pra abrir. Então, pô, é louco demais. Mas, turma, agora já caminhando pro encerramento do vídeo, eu agradeço a todos vocês que têm acompanhado aí o canal, valeu, tamo junto mesmo. E no conselho de hoje que eu queria dar é assim, às vezes parece, né, claro que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? Mas eu falo pra vocês, confiem no processo de vocês e confiem no tempo. Enfim, cada um tem a sua fé, né? Mas aquilo que eu acredito, né? Deus já me ajudou tanto e assim, uma coisa que me surpreende muito é o quanto a gente às vezes não entende quando as coisas estão acontecendo na hora que estão acontecendo. E eu olho pra minha vida, né, quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, passando pelas dificuldades que eu passei, né, e hoje eu olho assim, tipo, ser grato por ter um trabalho, ter uma casa boa, ter uma família boa, e assim, ter as oportunidades que eu tenho, ter 3 carros, eu tenho 27 anos, tenho os carros que eu consegui comprar hoje, 2 carros que eu montei, tipo, muito, muito próximo daquilo que eu sonhava quando eu era mais novo. Ó o cadarço. Que eu sonhava quando eu era mais novo. E tipo, é muito legal isso, sabe? É ver que na época eu sonhava por tanto e hoje eu consegui realizar muita coisa, sabe? Que eu queria. Então, acho que isso vamos dizer assim, impagável, é saber que as coisas não acontecem no nosso tempo, mas se a gente está fazendo o que a gente deve fazer e tipo, nós continuamos sendo boas pessoas, apesar às vezes do contexto que a gente está inserido, caras, vale a pena. Então, acho que o que eu queria dizer acima de tudo é isso, turma, fiquem com Deus, boa semana para vocês, espero que vocês sejam muito felizes e
vamos pra próxima, turma. É nóis! Até o próximo vídeo. Falou!